Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, chegamos ao terceiro e último dia da nossa primeira temática do ano, falando sobre a importância do professor da sala regular na inclusão, na educação inclusiva. No momento anterior, no nosso encontro anterior, nós falamos um pouco sobre a participação do professor nesse processo, que ele precisa perceber as necessidades educacionais especiais dos estudantes e que é importante que ele trabalhe em parceria. Então, o professor vai fazer uma avaliação do trabalho dele, ele vai organizar o planejamento dele, como ele vai trabalhar com esse estudante, qual a flexibilização que ele vai poder fazer, qual a adaptação que ele vai precisar fazer na sua aula, durante o momento em que ele está ensinando, não é? A adequação do vocabulário com aquele estudante, a adequação das atividades, como ele vai receber, colocar o que é que esse estudante gosta, não é? Não só das dificuldades, mas sim das potencialidades desse estudante. É importantíssimo que o professor ele perceba isso, ele tenha isso registrado, para que ele consiga, lá na frente, perceber o avanço, a evolução que esse estudante teve. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de como fazer, mas voltando sempre, batendo sempre nessa tecla, que é de extrema importância, um planejamento flexível que se adapte de acordo com a necessidade e a capacidade de cada um. E a importância que você, professor, tem nessa parte. A sua função, o seu trabalho, é o seu nome dado ali. Então, essa flexibilização no que você vai trabalhar com aquela sala, com aquele estudante, é de total importância. Bom, qual o objetivo desse professor quando recebe os estudantes? E principalmente quando recebe um estudante com deficiência? O professor tem que ter em mente dois objetivos. Se ele tiver em mente esses dois objetivos e trabalhá-los bem, ele vai ter um sucesso com esse estudante, com os demais, claro, mas principalmente com esse estudante com deficiência. Então, um objetivo, o primeiro deles é a aprendizagem real desse estudante e o segundo é a socialização. E o que é que temos com a aprendizagem real? Aquele estudante que vai para a sala de aula, que ele foi matriculado, teve sua vaga garantida, não é? E está numa sala de aula à margem, no fundo da sala, ou sentadinho ali na frente, mas de lado do seu apoio. Esse estudante, ele provavelmente não vai ter essa aprendizagem real adquirida, não é? E esse tem que ser o principal objetivo de você, seu principal objetivo, professor, que é essa aprendizagem real. Ah, mas o estudante, ele não acompanha o nível, o ano que ele está. Sim, alguma coisa esse estudante sabe. E ao final do ano, o que é que ele foi acrescido a esse conhecimento? O que é que ele aprendeu de fato, na realidade? Então, ele não precisa acompanhar os outros estudantes, ele tem que ter um avanço na aprendizagem dele. E é isso que você, professor da sala regular, precisa entender. Não é porque ele não acompanha os demais estudantes que essa evolução, que essa aprendizagem não vai acontecer. Se ele no começo do ano sabia o número 1, ou a vogal A, e no final do ano ele já sabe o número 3, ou o alfabeto até a letra C, essa já é uma evolução desse estudante. Então, o aprendizado real é o primeiro e principal objetivo do professor. E o segundo é a socialização desse estudante. Ele chegar e ficar no cantinho, ele chegar e ficar junto com o seu apoio e não socializar, não é? E não passar até essa troca com os demais, para que os demais aprendam a conviver com ele, para que exista essa
essa troca fluida, essa troca natural, sem olhares de diferença, não é? É preciso que haja essa socialização e é você, professor, que vai dar o início, dar o start a esse movimento de socialização. Como? Como é a grande pergunta? Os professores geralmente têm a sala aí com bastante estudantes, tem um conteúdo para passar, não é? Tem avaliações externas, internas, toda uma gama de atividades, atribuições para fazer. E como é que eu vou trabalhar com esse estudante? Bom, primeiro de tudo é o acolhimento. O acolhimento do professor com esse estudante vai fazer toda a diferença. No primeiro dia de aula, o estudante chegando na sua sala e tendo um acolhimento, dependendo deste encontro com o professor, ali vai seguir, dar continuidade até o final do ano. Se o professor não olha para o estudante, percebe que ele tem uma deficiência, tem receio de trabalhar com ele, não é? Então, tanto o estudante percebe, quanto os demais alunos também vão perceber essa distância, esse distanciamento do professor. Então, o acolhimento é importante. Se o professor recebe bem esse estudante, e quando eu falo em receber bem, não é porque ele é uma pessoa com deficiência, de infantilizar, de querer colocar no colo, não é desse tipo de acolhimento, de afetividade que a gente está falando. Estamos falando do modo como se olha, de como se dirigir a esse estudante, de se dirigir a esse estudante, não ignorá-lo. Então, esse acolhimento vai dar o como esse trabalho, não é, vai perdurar durante o ano. É importante que esse estudante, ele veja que ele está sendo bem recepcionado, que aquele professor olha para ele, conversa com ele, até para quando ele tiver uma dúvida lá na frente, poder ir tirar, chegar perto do professor, tirar essa dúvida, colocar as suas angústias, essa comunicação tem que acontecer. Então, faz toda a diferença como você, professor, acolhe esse estudante. Recepcionou-se esse estudante, teve o acolhimento, trabalhou com ele na sala de aula, apresentou ele aos demais colegas da sala, todos estão bem, percebeu se esse estudante gosta de trabalhar sozinho, em grupo, como é que a gente vai... Já teve todo esse olhar do professor. E aí teve início a aula, aqui eu coloco, vocês estão vendo aí, números. Vamos dizer que uma aula de matemática, o professor vai trabalhar hoje matemática. Como é que eu vou trabalhar matemática com esse estudante? Diversas formas. Então, se o professor está dando fração, ele tem várias formas de trabalhar a fração com esse estudante. Através do lúdico, através de material concreto, através de desenhos. Não precisa ser propriamente só usando os símbolos da fração. Então o professor diz, mas meu estudante ele ainda não tem esse nível de conhecimento para eu trabalhar fração dessa maneira com ele. Então trabalhe números. O que é que ele conhece de números? O que é que ele conhece de matemática? Que não é só números, não é? O que é que ele conhece da matemática? Então é importante que quando o professor estiver dando um assunto sobre matemática, aquele estudante também esteja fazendo uma atividade relacionada à matemática. Se ele não consegue acompanhar com os números, a ideia, os sinais, se ele não consegue trabalhar com o concreto, o material concreto, ele ainda não consegue acompanhar, então vamos lá, o que é que ele consegue? Por isso que é importante essa avaliação do início, esse olhar no início do ano, quais são as potencialidades desse estudante, o que é da área de interesse dele, se ele prefere jogos, se ele prefere pintar, as artes, o que é que ele prefere? É aí que o professor vai botar em prática. É aí que o professor vai dizer, bom, eu vou estar dando matemática, ele não acompanha, não é? Ainda não acompanha esse assunto, então o que é que a gente vai usar de recursos
que é da área de interesse daquele estudante, para que ele esteja também vendo matemática dentro da sala de aula, mas não esteja completamente diferente dos demais alunos, que ele olhe para o lado e veja que o colega também trabalha com os números do mesmo jeito que ele. O que ele não vai saber é que são níveis diferentes, mas ele também está trabalhando a mesma área que os demais. E em português? E agora? As letras, a leitura, o estudante tem deficiência, ele não lê. O que é que a gente pode fazer? O que é que você, professor da sala, pode fazer? Essa mesma adaptação que foi feita em matemática. Então, você vai aproveitar momentos, não é, de atividades para socializar, para formar grupos, para que os estudantes troquem com ele, possam ajudá-lo. E ajudar não é fazer, é ajuda, é essa troca, não é? Vai ser de grande valia, não só para o estudante com deficiência, mas principalmente para os demais estudantes, esse contato. Não é? Os outros estudantes vão ter essa função de professor, não é? De auxiliar esse estudante. E esse estudante vai estar ali com os colegas, sabendo que pode contar com eles e tendo essa socialização. E o texto? Como é que pode ser esse texto? Eu estou trabalhando um texto, interpretação de texto, pega o texto, muitas palavras texto, e você pega palavras-chave e trabalha elas em forma de desenho ou em forma de material concreto. Se for um assunto de ciências, a ciência está falando de quê? De animais? Por que não proporcionar, pedir a coordenação, a professora do AE, materiais concretos, não é? Com bichinhos, com animais, com legos de floresta. Trazer esse estudante, ele vai estar ouvindo a leitura do texto e ele vai estar ali produzindo palavras que ele está ali reconhecendo quando está ouvindo o texto. Se o texto fala de animais, ele está fazendo atividades relacionadas com animais. Se o texto fala de florestas, enfim. Tudo que o professor, você professor, está colocando para os demais estudantes, esse aluno tem que acompanhar. Não precisa ser no mesmo nível, mas ele precisa ouvir que você está falando em matemática e olhar para a atividade dele e ver que ele também está trabalhando matemática. Que o professor está falando de biodiversidade e ele está ali trabalhando com os animais domésticos, os animais selvagens. É importante que isso aconteça e é assim que esse estudante ele vai evoluir. Dá trabalho, é verdade, mas com a prática isso vai se tornar corriqueiro. Daqui a pouco o professor já está tão acostumado que ele já pensa na aula, já pensando nesse estudante. Então você, professor, vai ter trabalho, vai ser um pouquinho difícil no início, mas persista, porque esse estudante é seu estudante, também é seu estudante. E você é o responsável por esse elo, não é? Das políticas públicas, da gestão escolar, da família, da sociedade com esse estudante. Trabalhando assim, vai haver uma evolução muito maior, vai ter uma aprendizagem real de conhecimento. E lá na frente, lá no final do ano, ao fazer a avaliação desse estudante, você vai olhar para trás e dizer, esse estudante aprendeu. Não o que os outros aprenderam, mas ele teve uma evolução, ele participou, ele produziu, ele está integrado, ele está dentro da sala, ele está contribuindo, os colegas trabalham com ele, interagem com ele. Essa evolução vai acontecer e essa avaliação no final do ano ela vai ser muito mais fácil. E aí vai perceber a aprendizagem real desse estudante. Bom, qualquer dúvida que você tiver, qualquer informação, aqui ó, desculpa, eu já ia passando. O que vimos, não é, fazendo uma retomada, que o professor é um elo, a importância do acolhimento, perceber as necessidades e potencialidades desse estudante,
Garantir a aprendizagem real e a socialização. E assim garantir a autonomia desse estudante, que é a aprendizagem real, que ele vai poder usar para além da escola. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com o Educa Recife, coloca lá nos comentários se você tiver alguma dúvida de como fazer. Nós estamos aqui para ajudar você, professor da sala regular também. Bom, a todos eu espero que tenham gostado e até o nosso próximo momento.